Mas tem um fator importante, que assim, a boa estratégia, ninguém vai conseguir abraçar o mundo inteiro. Então, assim, a boa estratégia vai trazer teu cliente certo. Vai preferir o cliente que não quer no hospital, prefere uma clínica, tem gente que prefere uma clínica no hospital, e aí sucessivamente. Então, você tem que identificar o primeiro quem é seu paciente, quem é seu público-alvo. Né? Tem empresas que não atendem convênio, também tem essa realidade, e que focam no público AAA, né? Consulta de milão aí. A consultinha é R$1.000. Sim. E tem aquele cara que faz a consulta de R$50. Ninguém está certo, ninguém está errado. O ponto é qual é a sua estratégia. É giro? É conversão? Onde é que esse paciente vai parar? Onde você está posicionado, né? Exatamente. Exatamente. Como você está fazendo esse marketing para atrair esse perfil que você quer. Exatamente. Essa é a parte difícil, que o paciente sair da casa dele e escolher sua clínica, precisa de um bom planejamento, um bom marketing. É verdade. Continuando falando desse gestor, vamos pensar aqui na nossa persona aqui. Tá. Esse gestor, médico ou não médico, ele necessariamente, para o crescimento da clínica dele, vai passar por prestadores de serviço. Ele vai ter que contratar médicos para poder estar aumentando o time dele. Sim. Como é que você vê essa questão? Quais são as dificuldades e os anseios desse público? Larissa, pensa assim, ó. Eu sou o médico, dono da clínica. E você é a médica que eu quero convidar para abrir um horário aqui comigo. Se eu sou médico e não me planejei, eu falo assim, Larissa, tem uma clínica aqui e abre um horário comigo, segunda-feira de manhã está vago. Coincidentemente, a sua agenda está disponível segunda-feira de manhã. Aí você me faz a pergunta, mas quanto é que eu posso ganhar? Não, Larissa, vai começando a trabalhar, monta a tua clientela, né, essa conversa? Fideliza teu cliente, e aí, aí o céu é o limite, depois abre um segundo horário. Não, eu entendi, mas quanto é que eu vou ganhar? Não te dá essa resposta. Não te fala, olha, eu estou com uma lista de espera de 30 dias, minha consulta média é de tanto tempo, eu consigo colocar 10 pacientes para você em média no primeiro mês, não vai ser no primeiro dia, mas isso vai acontecer. Aí você vai ganhar R$1.000 por mês aqui num turno. E aí, se tudo der certo, eu acho que se você fechar mais 2, 3 turnos comigo, você leva 5.000 só de consulta, fora a cirurgia que você vai levar para o hospital e essa coisa toda. A dificuldade de atrair um médico é quando você não consegue dar uma resposta convincente. Porque no final do dia está todo mundo ali atrás de recurso financeiro. Né? Eu quero que minha clínica renda mais, mas você quer ser bem remunerada. Então, se você vai no escuro, abre sua agenda, vai lá, passa a manhã inteira sem nenhum paciente... Probabilidade de voltar é zero. É zero. Você fala, olha, desculpa, mas... Não, mas eu te avisei que ia ser assim no começo. Não, você não me avisou. É verdade. Você falou que estava cheio de paciente e não está tendo nenhum aqui para mim. Então, quando você tiver agenda, você me liga. Aí liga para o cara, semana que vem eu tenho 10 pacientes na sua agenda. Pô, mas já estou em outra clínica. Então, assim, não houve nenhum planejamento de atração do paciente. Às vezes ele vai chegar com você, né? Eu acho que você passa muito por isso. Que, Larissa, eu preciso de médico. A Claves arruma médico, também arruma médico. Tá bom. Mas quanto é que ele ganha? Veja bem... Não, o nosso processo é bem árduo para isso. Não, para você admitir o paciente, o cliente... O médico... É isso. E a gente se preocupa bastante com isso, Éder, porque o nosso cliente, o médico, ele tem que entender que a Claves está trabalhando para ele também. Sim. E a gente tem que equalizar os desejos dele com os desejos da clínica. E com a realidade também, E com a realidade do mercado. Exatamente. Que a gente também posiciona com a realidade do mercado. Uhum. Eu brinco muito falando o seguinte, não adianta eu chegar lá num apartamento da Asa Sul e falar assim, eu quero alugar esse apartamento por R$1.000. Não adianta, o mercado fala para mim o preço. Então, não adianta nem o médico falar que ele quer X, porque o mercado fala Y, e não adianta o dono da clínica falar X, que o mercado fala Y. Exatamente. Então, assim, eu falaria para os gestores que eventualmente nos assistem, montem o orçamento do médico. Quanto ele vai ganhar com a sua clínica? E seja realista, porque, assim, nesse mercado, né, nosso, né, já passou essa época, não tem ninguém mais bobo. Né? Então, assim, olha, doutor, aqui a nossa fila de espera é de X tempo. Então, se a gente conseguir converter 10% da nossa agenda para o senhor, vai dar tanto para você. Só que a gente faz esse procedimento, o ganha-ganha é assim, as divisões da empresa é de 50-50, 60-40, não importa. Mas um erro clássico do gestor é só falar que precisa de médico e não responder para o médico quanto que ele pode faturar ali, ou qual é o ganho dele real.
Ah, não, doutor, a Então, consulta é pouca, mas a conversão é alta, então você pode fazer outros procedimentos e tal. Então, há uma má contratação ali, há uma má onboarding ali do médico com o outro, e ele acaba tendo experiências ruins, porque ele acaba chamando muitos, poucos ficando, e aí ele vê que a clínica dele não anda. Sim. E se não andar, como é que vai vender lá na frente por um bom Não preço? vende, não vende. Então, assim, uma das regras que a gente usa lá no Finance Capital é a dependência do médico. Então, assim, a empresa fatura R$1.000, mas 80% na mão do médico A. Então, assim, esse médico ele não pode nem pegar resfriado, né? Ele não pode ter férias com a família dele, porque ele vai embora e leva 80% do meu faturamento. Então, Risco é altíssimo. um risco alto de aquisição. Uma outra coisa que eu queria te falar sobre gestores, que a gente percebe muito, é que, assim, às vezes você consegue até dar uma previsibilidade para o médico. Razoável. Não estou falando perfeita, mas razoável. Só que lá naquela clínica, normalmente tem um médico que já reina, né? Já é o dono do pedaço. E não há nenhuma política interna de como descentralizar isso do médico antigo para o novo. Então, às vezes, há demanda, mas aquele médico, ele absorve ainda e não há uma descentralização. Então, assim, às vezes você fez um bom trabalho, às vezes a gestor fez um bom trabalho para contratar. Mas na hora do dia a dia, não foi feito o trabalho de gestão de quebrar a centralização do paciente. Ou seja, às vezes o paciente não quer ir com o João, mas o call center ali da empresa está tão acostumado a marcar para o João que marca. A agenda dele está aberta, e vai no automático, né? A gente não olha, às vezes, da porta para dentro, a gente só olha da porta para fora. Tem que faturar mais, investe no marketing para trazer cliente. Mas espera, o que eu posso fazer aqui dentro? Né? Onde é que o dinheiro está aqui dentro, no que eu tenho hoje? Até para você poder investir no marketing, né? Não, você vai contratar o cunhado lá que fez o curso de marketing pela internet, né? É verdade. Ou o cunhado que fez um curso de medicina e você não gosta dele. E ele está atendendo seus pacientes. Exatamente. Que é um perigo também. Exatamente. Então, assim, o gestor ele tem que estar muito atento a pequenos sinais, né? Nenhuma empresa começa a quebrar da noite para o dia. Então, assim, você já parou para pensar que sabe esses caras que vivem de floresta, esses caras que são... Tem o largados e pelados da vida, né? Sim. Você vê que os caras têm uma noção, fala assim, olha, aqui passa o bicho tal, pela pegada, né? É um sinal pequeno que foi dado e ele tem alerta, né? Na gestão da empresa é a mesma coisa, a gente tem que estar atento aos indicadores, ao mais sensível que seja. Ou seja, se o faturamento caiu, todo mundo às vezes coloca a culpa na sazonalidade, né? Depois a pandemia, aí, não, mas depois o médico, que é grosso com o paciente. Sim, mas a gente não consegue olhar a sensibilidade daquele indicador. Às vezes o faturamento caiu por falta do próprio faturamento, que não fez a remessa no dia certo. Então, assim, às vezes a gente se vicia na desculpa. Então, assim, a gente tem que estar muito sensível a pequenos detalhes de uma empresa, do tipo reclamação. Quantas empresas têm aquela urnia de reclame aqui? Aí você contrata uma gestora, ou um gestor de hotelaria, né? Ele é cobrado? Ou você sabe se ele entrega de fato as reclamações, ou ele só entrega os elogios para ser beneficiado? Então, assim, a gente não fica atento aos detalhes que a empresa está dando para a gente. E aí começa a desmarcar um paciente, 2, aí o call center não liga para tentar reatrair aquele paciente. Ah, não, esse é o Zezinho, ele sempre desmarca, depois ele vem. É aquela desculpa clássica do call center, né? Para não trabalhar pesado, né? Então, assim, há metas para o call center? Há metas para a hotelaria? Porque, assim, a hotelaria também é um ponto importante, e é um fato importante na clínica, né? O paciente tem que se sentir bem, confortável, o café tem que estar gostoso, o atendimento tem que ser bom, humanizado, tudo certo. Então, quando o paciente reclama, ele já está muito estressado com a empresa. Com certeza. Né? Ele se deu o trabalho ainda de... Você tem um percentual grande de pessoas que reclamam, não reclamam e não voltam. Exatamente. Então, quem reclamou, você tem que dar até um brinde, né? Para poder agradecer. Obrigado por falar mal. É verdade. Né? Então, assim, o cara não foi disposto a falar, porque a recepcionista, ou médico, ou estava suja a clínica. Eles dão a reclamação. Aí, o que a gente fala? A gente atendeu 1.000 pessoas, 3 reclamaram. Segue o barco. E ninguém se atentou. Eu falei, cara, mas esses são os que reclamaram mesmo, né? Então, assim, a maioria achou só ruim e foi embora.
Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento demais numa gestão. É verdade. E aí o médico, fazendo o link com a tua pergunta, ele não vai ter tempo para isso. Porque na hora que ele ia ter tempo, ele está atendendo. É verdade. Na hora que ele ia ter tempo, ele olha o faturamento. Na hora que ele está olhando o caixa. Ele não vai ter tempo de olhar os micros indicadores ali, o feeling da coisa, né? Só quem está na área mesmo.